Eu fico preocupado e lamento muito com o desperdício destas manifestações em termos do aproveitamento referente ao conteúdo do protesto, porque sempre trata apenas de um tema, quando seria muito mais proveitoso incluir outros temas que abordassem problemas que estejam atingindo a todos os brasileiros. Essas manifestações, infelizmente, são feitas isoladamente por grupos de classes sociais diferentes, que quando se reúnem e protestam alguma coisa, só pensam exclusivamente num único problema e não se dão conta de que estão envolvidos em outros problemas que muitas vezes são até piores do que aquele que eles estão reclamando. Por exemplo, não leva em consideração a situação dos aposentados do regime geral da Previdência Social, que é a classe mais injustiçada e sofredora deste país. E que, se eles forem deste regime de previdência, no futuro enfrentarão esta mesma situação. Não levam em consideração como estamos sofrendo com a cruel volta da inflação. Não levam em consideração com os desmandos que o governo está impondo a toda a nação brasileira, atentando muitas vezes até contra a soberania do Brasil, contra a nossa liberdade, mutilando e destruindo os nossos sonhos, enganando e mentindo para uma classe da sociedade de um povo sofrido e desprovido de cultura e de ideais políticos, submetendo a total dependência de programas maquiados de sociais e de distribuição de renda, quando, na verdade, nada mais é do que programas eleitoreiros e com a única finalidade de escravizar esta parcela da sociedade, promovendo a uma falsa melhoria de vida e de ascensão social, quando é visível que tudo é feito exclusivamente voltado a conseguir votos nas eleições para se perpetuarem no poder. Alguns dias atrás, lá em São Paulo, houve um encontro de evangélicos que se chamou, se não me engano, de Marcha a Jesus. E segundo informações, o contingente de pessoas foi calculado em torno de 500 mil. Um verdadeiro e belo espetáculo e demonstração de fé. Diferente da manifestação que os aposentados do regime geral da Previdência Social fez na cidade de Catanduva, no estado de São Paulo, e que, infelizmente, mais uma vez não foi prestigiada como realmente merecia, e que, tristemente, contou apenas com a participação de pouco mais de 3 mil pessoas. Muito pouco, se comparando com a importância desta causa e da quantidade de 9 milhões de aposentados que tiveram os seus direitos jogados na lata do lixo pelos governantes insensatos e cruéis, que, há 5 mandatos consecutivos, num total de 19 anos, incluindo o atual governo, vem apunhalando covardemente e sem chance de defesa esta classe de brasileiros que, com o seu suor e o seu sangue, construiu este Brasil de hoje. Há dias atrás tivemos outra manifestação, que foi a passeata intitulada de Orgulho Gay. Posso até estar enganado quanto ao título, mas isso não importa. O que vale é que houve a passeata e a manifestação que, conforme foi divulgado, a quantidade de adeptos ao movimento foi em torno de 600 mil pessoas. E assim são todas as outras manifestações, sempre contando com a presença de milhares de pessoas. E umas até são financiadas pelo próprio governo, o que para mim é muito estranho e que nos leva a crer que essas manifestações são manipuladas e que em suas pautas e reivindicações não constem nada contra os desastres cometidos pelo governo no que tange à sua administração. As manifestações de um regime democrático são legítimas e politicamente corretas, desde que obedeça ao que determina a nossa Constituição, com referência à liberdade de expressão e o respeito às famílias brasileiras, nos quesitos de moralidade e de ética que norteia o sagrado direito de todos de viverem dentro dos padrões de uma sociedade sadia. Esses movimentos são fortes e têm demonstrado em todos os países do mundo a sua eficiência, solucionando os problemas que atingem de maneira negativa toda a sua população.
conseguindo até mudar regimes políticos ultrapassados e governos que já não contribuíam com suas administrações, com a construção de um futuro de progresso e da estabilização de uma qualidade de vida feliz para todos. Aqui no Brasil, em época passada, nós demos este exemplo para o mundo, quando lutamos com as caras pintadas em favor da volta da democracia, das eleições diretas para presidente da República e com o impeachment e a destituição de um presidente da República. Será que não podemos repetir aquelas manifestações de outrora? A nossa democracia está pedindo socorro. Já não temos mais os nossos direitos garantidos. O governo já não respeita mais os velhos aposentados. A moralidade com a coisa pública já foi para o brejo há bastante tempo. Não temos mais segurança, somos prisioneiros em nossas próprias casas. Convivemos constantemente com escândalos e corrupção diariamente. A valorização do trabalho já não representa a segurança de um futuro melhor para aqueles que produzem para a nossa pátria crescer. Então eu pergunto, será que naquela imensidão de pessoas que participam destas manifestações não tem nenhum aposentado? Será que não tem nenhum brasileiro que está sofrendo com o descaso do governo para com a saúde, para com a educação, para com a segurança, para com o transporte público, para com as nossas rodovias, para com esta situação caótica que se encontra a nossa pátria? Como eu gostaria de ver toda a sociedade deixando de lado preconceitos, as opções religiosas e as diferenças pessoais, e para o bem de todos juntarmos os aposentados, evangélicos, católicos, espírita, todos os adeptos de outras religiões, os militares, os estudantes, os negros, os índios, os profissionais da saúde, os profissionais da educação, as centrais sindicais com todos os trabalhadores, enfim, todos os outros segmentos da sociedade, unidos para fazermos uma manifestação pacífica, onde todos nós possamos de uma só vez darmos o nosso grito de socorro, protestando e, sobretudo, em favor dos nossos direitos e da nossa felicidade. Minha gente, pense em tudo isto que eu estou dizendo. Sei que não é fácil juntar e organizar manifestações juntando várias classes sociais. Talvez seja um sonho que nós nunca vamos realizar. Mas, quem sabe, se não der para reunir toda esta gente, possamos unir uma grande parte da sociedade, o maior número possível de brasileiros, fazendo isto através da união de várias lideranças das classes sociais e das centrais sindicais, e elaborarmos uma única pauta com reivindicações que atendam a todos e, em seguida, organizar e fazer várias manifestações a nível nacional e exigir duramente que o governo e o Congresso Nacional façam justiça e resolvam os nossos problemas. Vamos seguir o conselho do velho ditado popular que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos furar esta pedra, não vamos dar trégua ao governo. Vamos pressionar, vamos fazer como os outros países estão fazendo. Só que devemos fazer isto pacificamente, porque a violência não é o caminho nem leva a lugar nenhum. E também não tem necessidade, porque a arma que nós possuímos é muito mais eficiente e esta o governo e os parlamentares temem, que é o nosso voto. As eleições se aproximam e quando eles virem aquelas multidões compostas de milhares de votos, eles vão tremer, porque esta é a única linguagem que eles conhecem.